Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, sim, estamos no mês de janeiro, que é o mês de férias aqui no Brasil, sim, não é? Sim. São grandes férias, final de ano, começo de ano. Viagens. Muita gente viajando. Bem, agora com a situação do país meio precária, difícil. Não sei se muita gente não está em casa fazendo economia. Mas, seja lá onde estiverem, eles têm sempre uma televisão ou uma internet e podem se ligar no nosso programa, não é? Perfeito. O senhor me tinha feito, ou estava querendo fazer uma pergunta sim. no final do último programa, mas o encerramento não permitiu. Agora tem todo o tempo disponível. Eu vou reformular então a diferença entre esse preconceito, que o senhor tão bem explanou, com um tracinho, preconceito, essa influência... É o que vem antes. Vem antes. E esse preconceito que se fala tão habitualmente... Preconceito hoje é, por exemplo, o quê? O antissemitismo é um preconceito. Certo. Eu não gosto de judeus. Certo, isso aí é um preconceito. Eu tenho preconceito contra judeus. Certo. Tem gente que tem preconceito contra negros. Sim, tá vendo? Tem. Como tem. Isso é preconceito. Não é disso que eu falei. Era essa diferenciação que eu estava querendo. Não é isso que eu falei. Claro que o preconceito pode nascer de um preconceito. Se nasceu de uma família de discriminação social, vai discriminar também. Não é? Mas não é disso que eu estava falando. Era essa a sua dúvida? Sim. Até mesmo para situar melhor o telespectador, já que essa palavra preconceito, ela foi bastante... Depende do modo como se pronuncia e como se escreve. Vamos Pré. Pré. Conceito é uma coisa. Preconceito é outra. Já é... Ótimo. Está bem claro? E a partir daí, nós conhecemos, seguindo um pouco a linha passada, o nosso passado. E sabemos como o passado influencia na nossa vida. Isso é muito importante para aqueles que são educadores. E, sobretudo, para aqueles que são educadores de criancinhas, que ainda não têm um mundo de preconceitos, que ainda está em fase de formação. Como foi papai, como foi mamãe, quais foram os valores que me transmitiram, o que me deram. Isso tudo vai formando a minha bagagem, o meu depósito interno. E é daí que eu tiro o meu arranque para me posicionar na vida. Isso a partir de que idade? Não. Mais Isso a partir da vida intrauterina. Bem colocado. Imagine uma criança que vem ao mundo por acaso. A mãe não quis, o pai não quis, insistiu para que se fizesse aborto, a mãe não tinha nenhum amor por aquela criança que trazia no seu ventre. Quando nascer, já nasceu uma criança enjeitada. Já nasceu com preconceitos que provavelmente vão influir enormemente no seu mais profundo inconsciente. Pode trazer até doenças. Ele foi rejeitado desde que foi concebido. Ele tem uma história de rejeição que acompanha, ou que acompanhou a sua vida até intrauterina. Percebe? Não é a mesma coisa de uma criança que foi longamente desejada, esperada, acariciada, querida bem, carregada no colo, mamou. É diferente. Deixar uma criancinha lá no berço chorando à vontade. Como está recebendo, ou está deixando de receber. Né?
Isso aí condiciona enormemente, sabe, o sim ou o não que nós daremos à realidade da vida. Por isso não se pode julgar a pessoa, ainda que se julgue as ações, a pessoa em si não há como julgar, né? A gente não sabe de onde vem aquelas atitudes, aquele procedimento. Não, e nem a justiça faz isso. Julgar as causas mais remotas que criaram um assassino dentro de mim, isso nem a justiça consegue fazer. Ela julga o ato que eu fiz, o ato último. O último ato. Agora, as causas próximas e, sobretudo, as causas remotas ou remotíssimas desse ato aí, só Deus. Só Deus. Só Deus é capaz de julgar. Por que eu me posicionei dessa maneira diante da vida? Diante da vida, existem aqueles que falam um sim e aceitam a vida, com as suas dificuldades e seus sacrifícios, mas dizem um sim de fundo com relação à vida, e tem aqueles que dizem um não de fundo com relação à vida, uma não aceitação da vida como ela se põe. Mas esse sim de fundo e esse não de fundo dependem em larga escala dos preconceitos que me ampararam ou que me seguiram. Claro, existem ações que nós dizemos, bem, foi uma ação feita por mim, pelo menos aqui no presente foi uma ação querida por mim e com a minha responsabilidade. Mas muitas vezes nós não somos capazes nem mesmo de nos julgar a nós mesmos. Até que ponto eu fui culpado disto? Até que ponto eu fui livre para fazer isso, né? Pois é. Pois é. Tá? E tudo isto forma a vida da pessoa. Não é? Agora, uma pessoa que teve uma carga negativa enorme de preconceitos, que depois modificaram também os conceitos, e que depois delimitaram os conceitos, é uma pessoa que fracassou na vida, não é? Não, mas eu não entendi essa parte. Não. Uma pessoa que tenha tido uma carga negativa enorme de preconceitos que influenciaram negativamente os seus conceitos. Sim. E que terminou a vida num desastre, foi um verdadeiro desastre. Foi um fracasso. Foi um verdadeiro fracasso na vida. Mas a que dá a volta por cima, ela se torna uma testemunha. A que dá a volta por cima, sim, mas quantas pessoas há que dão a volta por cima? Um número muito menor, claro. Quantas pessoas há nesse sentido? Bom, já é uma grande coisa se no espírito deste Salmo 78, essas pessoas forem capazes de um exame de consciência sincero, de uma tomada de consciência de um passado tenebroso e de um lado uma aceitação, eu preciso aceitar a minha vida, eu não posso me suicidar, mas por outro lado, pedir a graça de Deus para que transforme as trevas em luz, para que me dê um lapso de tempo na vida onde eu possa, com o auxílio da graça sanante, refazer quanto possível o que fiz de errado e de contrário no meu passado. Tanto quanto possível. Depende de quanto eu viver ainda e depende do empenho que eu colocar na minha vida. Veja, uma pessoa que nunca rezou na vida, com 50, 60 anos, nunca rezou, será uma pessoa de oração no final da vida? Não sei que haja um milagre, um despertar possível, né? Pode rezar um terço, uma Ave Maria, mas que fruto teve essa oração naquela vida? Foi uma oração transformante de vida? Depende de quanto ele ainda viver, depende do grau de arrependimento que ele tenha, depende da graça de Deus, sobretudo desta, e do bom uso ou do empenho
que ele fizer nesta graça, que ele fizer com esta graça recebida. Mas tudo aquilo que se acumulou de negativo é alguma coisa que só pouco a pouco pode ser modificada, pouco a pouco pode ir se transformando, sem deixar de ter acontecido no passado. Engraçado. A importância do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque ele criou essa possibilidade da transformação, né? Da conversão. Se não é aquele ato dele de entrega, de morte e ressurreição, ninguém teria essa possibilidade do arrependimento. Só né? que já deve ter ouvido falar que a graça supõe a natureza, Sim. normalmente. E a graça não faz milagres contrários à natureza, normalmente. Eu vou a Deus sim, mas eu vou a Deus com pés de chumbo, se o meu passado foi um passado condenatório. Normalmente se vai a Deus com... Quer dizer, nós vamos sempre a Deus com a nossa vida, não é? Com a nossa história e com a nossa biografia. Me vem à memória agora um versículo bíblico, eu acho que é Gálatas 2:20, que diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Coríntios, se não me engano. Sim, mas é verdade. É verdade. Deus nos dá uma graça sanante. Só que essa graça sanante tem um resultado aqui e outro resultado aqui. Certo. Dependendo de como se recebe, do uso que dela se faz. Daí essa frase, pressupõe a natureza. Temos que fazer um intervalo e voltamos. Vida. Tá bom. Estamos no segundo momento do nosso programa. Sim, estamos de volta. E queria perguntar se até agora está tudo claro. Tá, claro, e é muito conteúdo, é muito denso tudo isso, né? Daí aquela reflexão que eu fiz, a importância do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, não teríamos chance. Aqui nós poderíamos colocar, num sentido válido, as indulgências da igreja. Nós estamos no ano da misericórdia. Sim. Existem indulgências plenárias. A igreja canaliza para aquelas pessoas todos os méritos de Cristo e dos santos e da Virgem, tudo, para que aquela pessoa consiga se levantar um pouco maior, um pouco mais. A isso dá o nome de indulgência. Vai àquela igreja, recite aquela oração, faça aquele gesto, né? E se abra a Deus, que te quer libertar de si mesmo, que te quer libertar do seu passado. E pode acontecer que graças a... Nunca nada é mecânico. Graças à indulgência plenária, alguém receba uma tal contrição da sua vida que leve às lágrimas, que leve literalmente às lágrimas e chore tanto o seu passado, que o seu passado praticamente deixa de incidir, embora passado, deixa de incidir ou de continuar incidindo negativamente no seu presente. Rompe com o seu passado, ou pelo menos com a carga negativa que o passado exerce no presente. É a indulgência plenária para quem a lucra. Mas é preciso que vá às lágrimas e chore amargamente por amor a Deus todo um passado desastroso que teve. Isso não é de todo dia. Isso não é de cada confissão. Não é. Mas isto pode acontecer na vida de alguém. Santo Agostinho, não foi isto? Não foram as lágrimas de Santa Mônica lá? É isso que nos traz esperança. Né? Caso contrário, caso a morte me surpreenda a meio caminho, neste caso, Deus, na sua misericórdia, me concede um tempo diferente deste, após a morte, além da morte, mas não ainda na vida eterna, onde eu me purifico, onde realizo, ou melhor, onde sou purificado por Ele. Só que aí é passivamente. Não sou eu mais que me purifico, é Ele quem me purifica.
Eu já não posso fazer mais nada. Eu posso ser purificado. É como um médico que recebesse um doente, que foi acidentado e recebeu não sei quantas fraturas na perna, no braço. Tem que pôr aquilo tudo em ordem. Dói. Dói? Dói. Se dói. Vai ficar bom em 2 dias? Vai levar muito tempo. Primeiro vai pôr tudo aquilo no lugar. E depois ainda precisa fazer não sei quanto tempo de fisioterapia para pouco a pouco a pessoa ir novamente ressuscitando, por assim dizer, e voltando ao seu estado normal. É o que Deus nos faz no purgatório. A quem é pego a meio caminho, né? Ainda não uma amizade ainda não perfeita com Deus. Aquele que está com o epicentro voltado para Deus, mas não a sua periferia. A periferia ainda está meio rebelde. A este, Deus concede, não é, uma última purificação. É misericórdia mesmo. Sim, pois é. E agradecemos a Deus. E os fiéis defuntos que se encontram nesse estado aceitam e abraçam com todo o coração o seu purgatório, a sua purificação, porque sabem que estão sendo ultimamente purificados por Deus para que sejam dignos da visão beatífica e capazes da visão beatífica. E nós o que fazemos? Rezamos pelos fiéis defuntos e oferecemos sufrágios pelos fiéis defuntos, sobretudo a Eucaristia pelos vivos e pelos mortos, porque eles necessitam, estão ligados à igreja, não sofreram detrimento, são parte da igreja. Antigamente se falava a igreja padecente, são aqueles não se que fala estão... mais? Pensei. Pois é. Hã? Não se fala mais a igreja padecente. Não é muito usado essa terminologia, não é errada. São aqueles que estão recebendo de Deus a último arranjo, como o que foi desastrado recebe do médico e depois agradece imensamente o médico ter feito tudo aquilo, embora doísse amargamente, porque foi a condição para que essa pessoa voltasse a ser o que era originalmente. Bela imagem é essa da purificação, né? Da restauração. São João da Cruz tem uma imagem diferente. Ele fala da lenha que é lançada ao fogo com a intenção de se encandecer. Bom, mas primeiro ela se contorce toda inteira. Depois ela elimina toda aquela resina, aquele líquido que ainda eventualmente estava dentro. Depois ela assume uma cor preta. E só depois, pouco a pouco, ela vai se incandescendo e se torna uma só coisa com o fogo. Ufa! Mas esse é um processo longo de encandecimento. Certo? A tragédia do protestantismo, pelo menos o protestantismo de base e histórico, está em não saber compor a soberania de Deus e a sua liberdade e a sua graça com a cooperação humana. Ou uma coisa ou outra, ou Deus ou o homem. Normalmente Deus fez tudo, então não precisa fazer. Não, Deus faz tudo na ordem dele. Mas Deus não impede, pelo contrário, ajuda a pessoa a cooperar com o pouco que tem, é derivado, é secundário, mas é o pouco que tem. Deus leva esta pessoa a cooperar com a ação que ele está fazendo nela. Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. É Santo Agostinho, não é? Fica bem claro? Tudo isto a propósito do Salmo 78, que é um salmo penitencial.
E quando a igreja fala que nós precisamos de penitência e fazer penitência, a quaresma é o tempo de penitência, e este ano a quaresma será mais cedo, é porque ela sabe, ela não é infantil, e ela sabe mesmo que depois do pecado perdoado, restam as consequências do pecado, as relíquias, os resquícios do pecado. E isso aí só através da penitência e da vida penitente é que vai pouco a pouco sendo eliminado. Não tenha dúvida nenhuma, um bêbado que vá ao confessionário, ainda que vá arrependido, não deixa de beber só depois da absolvição. Não. Ele vai continuar tendo inclinações, vai continuar tendo vontade, não é querida, mas é o que ele buscou. E só pouco a pouco é que essas coisas vão saindo de cada um com a graça de Deus. Bem, o nosso tempo, não sei quanto ainda, mas está pouco, eu não quero continuar, eu não quero abrir um outro salmo. Este salmo está terminado, mas eu gostaria de saber se foi tudo claro e se tem alguma coisa, pergunte alguma coisa. Eu vi aqui que o senhor fez aí uma panorâmica desse salmo, trazendo para a nossa vida. Aí, a vida de igreja, a vida do cristão, a vida pessoal. Eu fiquei muito satisfeito com essa abordagem, a forma como o senhor fez, e é claro que me despertou para depois eu degustar, versículo a versículo. Desde claro. que a apropriação seja feita. Sim. Eu leio a história de Israel para me recordar da minha história. Aqui foi uma história de rebeliões, a minha também, quem sabe no passado, foi uma história de rebeliões. E assim como Deus teve misericórdia aqui, eu espero que Deus haja com misericórdia com relação a mim e me dê um maior espaço ou um tempo necessário para eu me refazer e me recompor à luz de Jesus Cristo, o homem perfeito, de quem eu me separei enormemente com os pecados cometidos. O que eu escutei aqui durante esses 2 programas me ajudou e me ajuda a ter mais paciência com o outro, sabe? Por não saber a história de vida do outro. A também ter mais paciência comigo, mas também a ter mais responsabilidade com os meus atos, com as minhas ações. Essa é a conclusão que eu chego, assim, de maneira pessoal. Aceite-se, porque eu também tenho que me aceitar, como eu sou, com o meu passado, que não modifico mais. Agora, eu posso eventualmente olhar para lá e diminuir ou cortar as incisões negativas que aquilo continua a ter na minha vida presente e futura, se eu não fizer nada. Porque a coisa é séria, não é brincadeira, né? Sabe, como diz o ditado popular, é melhor acender uma vela a maldizer a escuridão. Bom, primeira vez que eu escutei esse ditado popular, viu? É melhor acender uma vela a continuar maldizendo a escuridão. Enquanto eu maldigo a escuridão, não acontece nada. Acenda uma vela, se não pode acender a luz. Acenda uma vela, que já é alguma coisa. E vá de vela em vela, vendo se consegue um progresso. E a graça de Deus está do nosso lado, não está contra nós, não. A graça de Deus não caminha conosco. Certo? Certo, isso é bem claro. Bem, o nosso tempo está terminado. Acredito que fui claro e fui completo. Nesse salmo aqui, podemos deixá-lo para o próximo encontro. Sim. E até lá, um bom domingo para você, uma boa semana. Até o próximo domingo, com a bênção e a graça de Deus.